Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o canal YouTuber de anime e agora a gente vai fazer uma análise, uma review, né, na verdade, de Sarazanmai. Com a menor quantidade de spoilers possível, então eu tentei fazer essa review sem spoilers, embora algumas mensagens do anime vão ficar claras pra você se você ver essa review, tá? E algumas coisas podem dar a entender um spoiler, mas eu juro pra vocês que eu fiz isso sem spoiler. Vamos começar pelas mensagens sobre o que são os personagens de Sarazanmai, o que eles fazem, pra que eles servem, né? Sarazanmai conta a história principalmente da relação de três garotos, Enta, Kazuki e Toi. E embora no primeiro momento a gente possa achar que o Toi, principalmente, né, não tem uma relação com os outros dois, isso vai sendo desenvolvido durante o anime. Os três se envolvem com um yokai chamado Cap, que é o príncipe dos Kappas, e boa parte do anime o objetivo é retirar as Shirikodamas dos Kappas zumbis. Tá, mas o que é Shirikodama, o que é Kappa zumbi e por que você está me falando isso? Shirikodama é o órgão responsável por guardar os desejos humanos, é onde os desejos humanos estão colocados, tá? Assim como você tem água na bexiga, você tem desejos na Shirikodama, e a Shirikodama está localizada no seu ânus, sim, no seu cu. Isso é a Shirikodama. Os Kappa zumbis são pessoas que se transformaram nos seus próprios desejos, e para alimentar essa transformação em seus próprios desejos, eles consomem tudo que está ao seu redor e que tem a ver com seus desejos. E isso faz todo sentido, porque se você tem um objeto de prazer e não tem nenhum tipo de freio moral ou pessoas mais importantes que seus próprios desejos que lhe colocam essa barreira, a sua tendência vai ser buscar o seu fruto do desejo, mesmo que tenha que tirar de outras pessoas e consumi-lo assim, né, o máximo possível. A mensagem principal do anime, no meu ponto de vista, é falar sobre conexões entre pessoas. Isso eu acho que fica claro logo no primeiro episódio. Como seus desejos, sua história, seus medos, suas mentiras, como tudo isso afeta as suas conexões e quanto trazer à tona verdades, né? Verdades sobre cada uma dessas coisas pode ser negativo, pode ser positivo, né? Como trazer o seu eu para fora pode ser positivo ou negativo, tanto para você quanto para as outras pessoas que estão envolvidas, né? Porque se você coloca para fora, automaticamente alguém está vendo. Sarazanmai ele aborda um pouco de cada aspecto disso em cada personagem, e eu vou tentar fazer um resumo, pois o anime ele fala definitivamente mais do que eu vou falar aqui. Então primeiro eu vou falar sobre o Kazuki. O Kazuki ele tem um foco muito grande, por exemplo, em sua história familiar, em sua não aceitação de quem ele é, ou de aceitar que ele faz parte de uma família, ou do que ele representa para a família, ou como ele tenta a todo momento mudar a sua própria versão de si mesmo para se aceitar e para fazer com que os outros o aceitem, seja família ou amigos, né? Mesmo que isso não seja conscientemente o objetivo principal dele. Então, Kazuki tem muito conflito eterno que durante o anime ele mesmo vai descobrindo coisas que ele mesmo não tinha noção, como se aquilo tivesse tão escondido dentro dele que nem ele soubesse de fato o que sentia ou o porquê ele agia de determinada maneira. Todos os personagens ele abordam em maior ou menor nível essa questão de não se expor para outras pessoas e como esse não ser você mesmo com as outras pessoas atrapalha na conexão com elas, no relacionamento com elas, né? Essa mensagem específica ela fica muito clara com o Enta, onde ele literalmente tem um desejo que chega a ser, sim, óbvio para todos, porém ele não assume de nenhuma maneira. Acaba que esse desejo, que é tão óbvio, quando revelado, ele acaba não chocando ninguém. E o Enta fica a todo momento, mesmo depois de ter seu segredo todo revelado, se imaginando em situações ideais, né? Se colocando no próprio desejo. Então, mostrando que a revelação, ou não, dos seus segredos, às vezes não importa para você. E que mesmo que tenha sido revelada uma ou mais vezes, você ainda não assume, pois não está pronto para isso. O medo, por exemplo, da recusa, pode ser muito maior que o medo de ter algo exposto. Às vezes a gente se defende e a gente não arrisca pelo medo de um não. E isso meio que impossibilita que
os ideais sejam realizados, mas ao mesmo tempo mantenha esses ideais, esses sonhos possíveis. Se você não tem o não, e também obviamente não tem o sim, porque você não revelou o seu desejo, você pode ficar anos, literalmente, sonhando com o que poderia ou pode acontecer, e esse sonho pode ser por vezes mais interessante do que ter uma resposta final de sim ou não. Então você vive no seu sonho, no seu próprio desejo. Você não quer revelar ele porque o sim ou não é tão atrativo assim. Você meio que não sabe o que fazer depois que você tiver a resposta. Agora, falando do Toy, que pra mim é o personagem mais interessante de Sarazanmai, e ele aborda um dos temas mais sensíveis do anime, que é basicamente o passado, que causa uma cicatriz eterna e não pode ser curada. Afinal, é uma cicatriz eterna, então obviamente que não pode ser curada. Se é eterna, não pode ser curada. Se é cicatriz e é eterna, não pode ser curada. Mas pode o quê? Pode ser escondida. E essa é a ideia por trás de tudo isso, tá? É o que o Toy faz o tempo inteiro. Ele esconde. Ele tem um irmão. E a relação dele com o irmão envolve um segredo tão impactante na vida e na conexão dos dois, que o Toy literalmente abre mão de toda a sua moral, eu diria, e até seus desejos, para defender essa conexão. O que é desenvolvido durante todo o anime é que a defesa desta conexão, ela tem um custo. O custo de mentir, o custo de não assumir seus erros e acabar, mesmo que indiretamente, sendo responsável pelos acontecimentos com seu irmão e pela destruição da própria conexão. Porque é o seguinte, recusar se expor e fazer conexões com outras pessoas que possam lhe ajudar também tem um papel crucial no desenvolvimento do Toy e na relação dele com o irmão. As decisões acabam por serem egoístas e ameaçam todos os teus desejos. Então a vontade dele de defender a conexão é tão grande que isso acaba virando um próprio desejo, né? E não necessariamente valoriza a conexão em si. Começa a ser uma coisa muito egoísta, né? E partindo disso, é importante ressaltar que o anime aborda uma coisa muito importante sobre conexões. Elas têm sempre dois lados. Então quando apenas você está segurando uma conexão com uma pessoa, apenas você está segurando um relacionamento com uma pessoa, isso acaba sendo só seu e não mais uma divisão de coisas, né, entre você e a pessoa. Então, se um desses lados, se essa conexão, que ela tem necessariamente dois lados, se um desses lados não tiver ok, não tem conexão. As amizades, os amores, os afetos precisam necessariamente de pelo menos duas pessoas. Assim como a internet, precisa de dois lados, precisa do servidor e do cliente. Às vezes, como no caso do Enta com relação ao Kazuki, essa conexão não precisa ser o ideal, do Enta no caso, né? Pode ser algo próximo, mas que ainda permita o relacionamento entre os dois. O Toy já se nega o tempo todo mesmo se expondo a ter essas conexões, ele se expõe para ter as conexões, mas ele se nega o tempo todo a tê-las. Tem momentos em que essa conexão entre o Toy e os outros dois personagens, ela de fato acontece, mas na maior parte do tempo, essa resistência e essa auto-obrigatoriedade, difícil palavra, né? Que ele sente em manter a conexão com o irmão, impede isso de continuar. Ou seja, a conexão dele com o irmão e a conexão dele com os dois amigos, com o Enta e com o Kazuki, elas são, no ponto de vista dele, impossíveis de conviver. Então mostra que as conexões, as amizades, os relacionamentos, eles podem ser momentâneos, de acordo com a realidade das pessoas envolvidas, e uma das partes pode sempre quebrar esse vínculo. Isso não é... As conexões, elas podem ser momentâneas, elas podem não ser para a vida inteira. Por mais que você tenha revelado todos os seus segredos para a pessoa, e a pessoa tenha revelado todos os segredos dela para você, essa conexão ela pode ser quebrada a qualquer momento, e você ter um tempo onde você não está conectado com essa pessoa. Mas isso também pode voltar no futuro, afinal você já teve uma conexão passada, enfim. Essa maleabilidade da conexão, dos relacionamentos, ela é muito bem colocada através do Toy. Então, meio que falei já de Kazuki, Enta e Toy. Aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa review demorou um pouco para ser feita, tá? Então, se você puder ajudar com compartilhamentos, inclusive, e apertar o sininho para receber novas notificações, eu agradeceria, assim, bastante mesmo, assim, de coração, assim, ó.
Então, Cap, Lontra, Léo e Mabu, onde que entra na história? Começando pelo mais simples. Léo e Mabu, eles têm um relacionamento conturbado pelas circunstâncias em que eles foram colocados. A relação dos dois, ela se baseia na escolha de ambos, né, em optar pelo único caminho possível, para que a conexão, né, o relacionamento deles continuasse, mesmo que não fosse o ideal ou saudável. É importante ressaltar a palavra saudável. Assim como no caso do Toy com o irmão dele, Léo e Mabu, eles optam cada um, com a ajuda da Lontra, que eu vou falar daqui a pouco, em manter algo que era para ter se acabado. Era para ter acabado. Então, como era para ter acabado, e eles continuam, isso tem um custo. O custo, por exemplo, de não reconhecer o outro ou de não poder falar o que sente pro outro. Principalmente o Mabu, ele tá numa situação onde falar o que sente representa necessariamente perigo de vida e para a felicidade do Léo. E ambas as coisas são inaceitáveis do ponto de vista dele. Então ele continua, apesar de estar completamente infeliz. E o Léo também está completamente feliz, mas essa infelicidade ainda tem um sonho. Lembra um pouco do Enta, né? Ainda tem um sonho de que o amor que já aconteceu seja revivido. Dentro dessas infelicidades dos dois, uma das consequências é justamente o desespero, a tentativa louca de ir contra até quem você é, para manter a chama da possibilidade de um passado distante acesa. Então, você tem esses dois personagens que eles não conseguem dizer não, isto aqui já acabou, já morreu. A gente precisa continuar as nossas vidas. Eles não conseguiram dizer isso e, portanto, estão muito infelizes. Bom, tentando novamente não dar spoilers, e acho que estou até conseguindo, com muita dificuldade. Tanto a Lontra quanto o Cap, eles são conceitos sobre amor, desejo e desespero, tá? O Cap é um yokai, príncipe dos capas, como eu falei. O papel dele no anime é literalmente ser um meio para que os personagens, né, Toy, Enta, Kazuki, eles tenham consciência de seus desejos e libertem-se dessa trava moral, né, da sua tentativa de manter os seus próprios desejos em segredo, para assim conseguirem ter conexões mais reais, mais duradouras, conexões de fato, né? Relacionamento entre pessoas com muitos segredos não são relacionamentos. São pessoas que na verdade não se conhecem, fingindo que se conhecem. Então, se você não se abre para alguém, dificilmente você está se conectando com a pessoa, né? Você está fingindo, você está colocando uma máscara para poder se relacionar com aquela pessoa e vice-versa, entendeu? Então isso não é bem um relacionamento, isso é um fingimento. E o Cap, com o processo do Sarazanmai que ele coloca, né? Onde ele transforma os protagonistas em capa, e esses tiram as Shirikodamas dos capas zumbis. Tudo isso faz com que os personagens revelem um segredo, né? E isso é chamado inclusive de vazamento no anime. Então, revelar um segredo que é quase que relativo à Shirikodama que eles retiraram do capa zumbi. Então, a Shirikodama do capa zumbi representa um desejo. Assim que eles retiram essa Shirikodama do capa zumbi, eles têm um segredo muito com alguma relação com aquela Shirikodama que eles tiraram, revelado para os outros dois. Isso é o Sarazanmai. Isso dá para considerar que é o processo do Sarazanmai. E dessa maneira eles acabam se conhecendo e conhecendo o drama, o segredo de cada um, né? Colocando em cada um deles, né? O revelado segredo de um você coloca na responsabilidade dos outros dois, né? Algo como, ok, eu sei algo que agora é muito seu, eu entendo porque você esconde isso, e agora isso não é só seu, isso é nosso, então portanto tem alguma responsabilidade sobre isso. Isso, né, de se colocar no lugar do outro, de se importar com o outro, com o desejo do outro, com o segredo do outro, isso é um tipo de conexão muito forte. Né? A gente pode dizer que é amor, pois amar envolve aceitar o outro como ele é e manter esse relacionamento. Você aceita os defeitos, os segredos e os desejos do outro e você mantém essa conexão. Você quer manter essa conexão, você deseja isso também. Todos temos desejos e segredos e quem nos ama sabe, ou deveria pelo menos, né, saber de boa parte deles e respeita
e gosta da gente mesmo assim, né? Já a lontra, então isso eu falei do cap. Já a lontra representa o oposto a isso. Quando a gente literalmente opta por desfazer das nossas conexões para sustentar os nossos desejos. Então, por exemplo, pessoas solitárias que focam nas suas conquistas materiais, pouco ou nada se importam com as pessoas ao seu redor. Então, isso é o desejo no seu estado mais puro, podemos dizer assim. Essas pessoas literalmente morrem com humanos, porque o humano é um ser social, tá? Então, ser seu próprio desejo, eu entendo que isso retira um pouco da sua humanidade, né? Você deixa de ser um ser social, que é o ser humano, para ser um zumbi. Alguém que vai cegamente, no caso do zumbi que a gente conhece, atrás de cérebros, né? Ou no caso de Sarazamai, atrás de seus frutos de desejo. Então você deixa de ser humano para ser um zumbi. Você está procurando apenas os seus desejos e não se importando com nada ao redor. E aí temos por fim o conceito de desespero. E o desespero no anime é literalmente perceber que os seus desejos estão tomando, digamos assim, conta de você, eles estão te consumindo, né? E o conflito entre o que você deseja e as conexões que você quer manter, elas são inviáveis. O que você deseja e as pessoas que você quer ter na sua vida, elas são completamente inviáveis de convivência, inviáveis de conviver juntas. Essa divisão entre o que você quer, o que você deseja e as conexões que você quer manter, no anime ela é retratada como uma divisão. Se você entra tanto em desespero que você se divide em dois. Isso é impossível na vida real, você não consegue se dividir em dois. Então, como é impossível, o anime meio que retrata isso de uma maneira, digamos, mística, assim, né? Ao mostrar essa divisão, o anime meio que mostra o impacto no mundo dessa impossibilidade. O quanto seu desespero pode afetar a relação não só a sua, mas dos outros. O desespero, ele, necessariamente, para nós, humanos, ele representa uma escolha. A gente vai ter que abrir mão ou do nosso desejo ou das nossas conexões. Às vezes não é possível a gente conviver com as duas coisas. Isso pra mim é a mensagem que o anime quis passar com relação ao cap, principalmente. Essa questão ela não pode ser muito abordada com relação aos personagens. Ela foi abordada até com relação ao Toy, mas ficou mais claro, essa mensagem ficou mais clara com relação ao cap do que qualquer outra coisa. Agora, sobre algumas características do anime em si, que eu gostaria de ressaltar, e que não tem muito a ver com a mensagem, mas com o aspecto estético e narrativo, tá? Primeiro, item: flashbacks que fazem parte do processo do anime. Geralmente flashbacks são lembranças e não revelações forçadas. E isso é tratado no anime, os flashbacks são, na maioria das vezes, revelações forçadas. Existem alguns flashbacks que não são vazamentos, né? Mas a maioria são revelações forçadas. Então é uma maneira muito inteligente de colocar essa ferramenta de roteiro, que é o flashback, como algo natural e esperado, né? Inclusive coloca uma identidade visual muito específica quando os eventos ocorrem. Quando tem um flashback que é um vazamento, tem lá a identidade visual, isso aqui é um vazamento. Quando tem um flashback que não é um vazamento, tem lá a identidade visual, isso aqui é um flashback. Então eles fazem isso de propósito, né? Ele utiliza o flashback tanto como uma ferramenta inerente ao processo do Sarazamai, quanto como uma ferramenta para gancho, por exemplo. Outra coisa assim excepcional de Sarazamai é a identidade sonora. As músicas, os sons, eles acontecem em determinados momentos que significam coisas. Então você meio que estabelece que aquele momento, com aquela música, significa alguma coisa e não é apenas uma trilha sonora para deixar algo mais emocionante ou não. Novamente, um uso criativo, não diria inovador, porque outros diretores, inclusive o próprio Ikuhara, já utilizaram isso no passado. Mas é um uso criativo de trilha sonora porque isso não acontece com frequência. Então, novamente, usando uma ferramenta para tornar o roteiro mais dinâmico, né? Outra coisa que se destaca, a identidade visual. As danças, os locais, as placas, tudo é pensado para você sempre ter um certo padrão e sentir que o autor quer passar naquela situação. Então, primeiro ele estabelece as emoções que vão ser
passadas em determinado local. Então você tem no primeiro episódio e no segundo o estabelecimento de isto aqui acontece aqui e você tem que sentir isso aqui, tá? Então você tem essa definição do que você tem que sentir em determinados locais. Depois ele repete isso para você estar sempre conectado com a situação e às vezes ele quebra, né, essa conexão, mudando alguns aspectos da própria identidade visual, como cores, luzes, entre outros, para que você perceba que agora não, você neste local tem que sentir outra coisa. E uma das coisas mais maravilhosas de Sarazamai são os ganchos, que todo episódio tem uma revelação no final, para deixar marcada a sensação pro próximo EP. Revelação literalmente, né? Então, os ganchos de Sarazamai são bem precisos para focar em você voltar no próximo episódio. E agora vamos pegar tudo isso aí e juntar numa caixinha. Vamos juntar tudo isso aí numa caixinha, beleza? Todos esses fatores interligados, eles auxiliam uma das coisas mais interessantes de Sarazamai, que é o desenvolvimento dos personagens. É por todos esses fatores que eu falei estarem conectados que o desenvolvimento do Enta, do Toya, do Kazuki é em 11 episódios bem profundo. A personalidade de cada um, ela fica bem clara, pois as suas reações elas estão embasadas em todos esses itens, né? Flashbacks, imagens, sons, etc. E tudo isso devidamente grudado na sua cabeça pelos ganchos e eventos chocantes. Cada um, com os seus segredos revelados, tem a sua personalidade. E nós também nos conectamos com eles pelos seus segredos. Nós também estamos ali conhecendo eles e sabendo sobre seus desejos mais secretos, suas mentiras e as suas cicatrizes. É através do conceito de conexão que o anime quer passar que a gente também se conecta. Por isso a gente sente que, olha só, esses personagens aí eles foram bem desenvolvidos. A sensação de que eles foram bem desenvolvidos é porque o próprio anime utiliza o conceito que ele está querendo passar sobre conexão. E eu acho que isso é o mais foda de Sarazamai. Enfim, galera, essa aqui foi a review de Sarazamai, o anime que faz da sua mensagem uma ferramenta para que nós nos conectemos com o próprio anime. Então, depois desse enorme review, eu realmente espero que você deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Compartilha isso com seus amigos que viram Sarazamai. Eu acho que poucos youtubers vão falar sobre Sarazamai, e eu estou falando. Então, por favor, você me ajuda aí com o seu compartilhamento e fala pra galera ver. E se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. É importante você comentar porque a sua opinião vai ser lida por outras pessoas. E a minha opinião não é a mais certa ou a mais adequada. Então, por favor, comente aqui embaixo que a sua opinião provavelmente vai fazer diferença pra alguém, né? Como eu falei, dê seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Dá uma olhadinha nos links aqui embaixo, tem para ajudar o canal, né? Com Padrim, para você colaborar com a gente com Din-Din, e assim você tem alguns benefícios e também ajudar o canal a ter mais reviews como essa. Também tem link da Amazon para você comprar alguma coisa na Amazon. Você clica no link, busca qualquer coisa, compra qualquer coisa, você está ajudando o canal. Método Fanart 2.0 para você que quiser desenhar o seu personagem favorito, quer aprender a desenhar, clica lá, faz o curso e aprenda. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Moto passando. Muito obrigado, valeu, falou!